Salve Maria Santíssima! Estamos aqui para mais uma direção espiritual. Falo para você que está nesse momento vendo essa direção espiritual, fica conosco, fica comigo até o fim, porque vale a pena, porque o assunto de hoje é belíssimo, o assunto de hoje é riquíssimo do seu interesse e do interesse de muitas pessoas. Então, assista esse vídeo do começo até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like, deixe seus comentários, mande esse vídeo para muitas pessoas, nos ajude nesse apostolado para que ele possa crescer e chegar a muitas almas. Muito bem, a nossa direção espiritual de hoje é o que é a obsessão diabólica. Você sabe o que é uma obsessão diabólica? Isso mesmo. Esse assunto eu venho trazer porque é pouco falado, muitas pessoas não conhecem, não sabem desse assunto, e eu vou estar fazendo uma série de vídeos em cima desses assuntos, trazendo para vocês o que é obsessão, o que é aflição, o que é infestação, o que é possessão, muitas coisas eu vou estar desvendando aqui, então fica no canal, manda para mais pessoas, convida mais pessoas a se inscrever nesse canal, porque vamos começar agora essa jornada mesmo, desmascarando as obras das trevas, desmascarando mesmo. Porque você pode até falar, mas eu não me interessa muito esse assunto. Será que não? Será que de repente você não já tem passado, ou está passando, ou um dia vai passar, porque ninguém está isento dos ataques do demônio? E olha o que o Papa Paulo VI vai dizer aqui, ó. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Ele mesmo responde. Eu vou dizer a resposta e não pense que a minha resposta é simplória, ou tola, ou supersticiosa, mas esta é a minha resposta. A grande necessidade da igreja é saber como se defender daquele mal que a Bíblia chama de demônio. Olha o que o Papa está dizendo. Que é chamado Satanás. Essa é a resposta do Papa. Então ele vem dizer que a igreja precisa, tem a necessidade de sabermos, de nós sabermos nos defender desses ataques demoníacos, porque ficamos muitos vulneráveis, muitos presa fácil do inimigo. E precisamos saber, meus irmãos, o inferno existe. O demônio existe, essa é uma grande verdade. É uma grande verdade, está na palavra de Deus. Então, se a pessoa nega, ela está negando o que a igreja fala, o que Jesus mesmo vai falar, está negando a palavra de Deus. Então, nós precisamos saber de tudo isso. Então, vamos lá, o que é uma obsessão diabólica? O que é uma obsessão diabólica? A obsessão diabólica é o ataque. Estou aqui com o livro do Royo Marim, Teologia da Perfeição Cristã, na página 295. Então, ele vai dizer que a obsessão é o ataque do inimigo que se esforça para entrar em uma cidadela na qual ainda não é dono. Essa cidadela a conquistar é a alma. Então, o demônio, ele ataca a alma, ele ataca a pessoa, querendo entrar nessa cidadela que ele ainda não é dono, que ele ainda não tem o domínio. Ele quer entrar, ele quer reinar, tudo que ele quer é fazer isso. Então, esse é uma das formas que ele tem, né, para fazer tudo isso. Estou aqui também com um livro, né, do Frei Elias Vela, tá? O Leão que Runge ao Longo do Caminho. Não sei quem tem esse livro, quem já leu esse livro também, muito bom.
fala muita coisa, né? Então, aqui ele vai falar, né, mais também claramente, eu vou mergulhar mais aqui no Royal Marim, mas achei importante falar aqui, olha só, opressão ou obsessão, ou é uma opressão ou uma obsessão. Cheguemos então à quarta maneira como que o diabo nos ataca, e que está realmente relacionada também com a nossa vida pessoal. Trata-se da opressão ou, às vezes, da obsessão. Esse tipo de obsessão do qual estamos falando não tem nada a ver com aquela obsessão tratada pelas outras pessoas, né, pelos psicólogos. O que significa a opressão? O que devemos entender quando falamos que uma pessoa está sendo oprimida pelo diabo? Significa que o diabo está direcionando seus ataques de uma maneira específica contra aquela tua área fraca. Preste bem atenção aqui. Então, o ataque aqui nessa opressão, nessa obsessão, é naquela área fraca que você se encontra na tua vida pessoal. Qual é a tua área fraca, meu irmão? Busca entender, busca saber qual é as tuas fraquezas. Porque senão você vai ser uma presa muito fácil do demônio. A tua fraqueza é o vício, a tua fraqueza é a sexualidade, a tua fraqueza é a irritabilidade, a tua fraqueza é a murmuração, é a reclamação, é a falta de perdão. Qual é a tua fraqueza? Pede ao Espírito Santo. E Romanos vai dizer que o Espírito Santo, as cartas de São Paulo aos Romanos vai dizer que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Peça, Espírito Santo, me mostra, me revela quais são minhas fraquezas, para que eu não seja uma presa fácil do inimigo. Então, olha aqui, então ele vai atacar você naquela área fraca que você tem. É o pessimismo, é a falta de confiança, é a falta de fé, aquela área fraca. Todos nós temos alguma área fraca em nossa personalidade. Todos nós temos uma área fraca na nossa personalidade. Talvez aquela pessoa que é difícil de conviver com os outros. Tudo reclama, tudo fala, tudo critica, tudo está difícil, nada agrada a ela. Se irrita com qualquer coisa. Enfim, aquela pessoa que arruma confusão com tudo. Chega num lugar, já arruma confusão. Então, isso é uma área fraca. E o diabo sabe qual é. Ele sabe qual é a tua área fraca. Ele conhece você. Ele sonda você. Eu fiz um vídeo falando que ele não pode entrar, né, na alma, no espírito. Ele não pode, mas ele observa, ele é muito observador. Ele sabe dos teus movimentos. Ele olha para você e ele sabe qual é a tua área fraca. A área fraca talvez pode ser a gula, pode ser um prazer desregrado, não sei. Você sabe. Então, poderá ser tua área sexual, poderá ser o ciúme ou o orgulho, ele vai dando nome aqui. Poderá ser o desejo ardente por popularidade ou fama, ou de elogios, né? De qualquer maneira, todos nós temos estas inclinações e estas áreas fracas em nossa personalidade. E assim o diabo tenta direcionar seus ataques a estas áreas específicas. Talvez uma área fraca na sua vida pode ser as suas emoções. Ser uma pessoa muito doente emocionalmente. Ou o seu psíquico. Pode ser muito afetado, pode ser uma área fraca. Ou uma área fraca pode ser também um trauma do passado que você teve, um medo, uma insegurança. O inimigo pode se usar disso e atacar você. Por exemplo, pessoas que realmente vão muito bem em sua
caminhada espiritual. São pessoas de oração, de mortificação, são pessoas muito generosas e gentis. E essas pessoas não acham tão difícil combaterem o pecado em suas vidas. Mas, se você tocar numa certa área específica delas, então elas se dão conta de que são ou estão fracas e que não conseguirão superar aquela fraqueza. Você pode ser até uma pessoa de oração, uma pessoa de caminhada, uma pessoa de experiência, uma pessoa de missa, Santa Missa diária, comunhão diária, rosário, tudo isso. Mas se alguém toca naquela tua fraqueza, naquela ferida, você já vê que já tem coisa errada. E você já não conseguiu superar aquela fraqueza. E olha só, para muitos, por exemplo, a área fraca é a raiva ou a irritação. Né? Para alguns, a área fraca pode ser, né? Tem pessoas que têm dificuldade, têm antipatia pela outra pessoa. Pode ser que a tua área fraca seja aquela pessoa compulsiva, aquela pessoa que tem vícios, enfim. Consideramos esta área como uma das áreas fracas mais comuns na personalidade das pessoas. É o que o diabo faz especificadamente. Ele direciona seus ataques precisamente ali. Então, ele vai direcionar os seus ataques ali. Ele vê que você é uma pessoa possessiva, uma pessoa apegada às coisas materiais, uma pessoa preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer. Ele vai te atacar nessa área, nesse ponto, deixando você perturbada, desesperada, deixando você agitada. Ele vai perturbar você nessa área, porque é a tua área fraca, né? Onde você se encontra mais enfraquecido? Onde? Ele te deixa livre em outras áreas, sem te perturbar, mas depois ele te atinge em algumas áreas específicas. Olha aqui. É muito importante identificarmos quais são as áreas específicas da nossa personalidade. Por isso que o vídeo da semana passada é muito importante você ver esse vídeo. Porque ali eu estou falando, né, a verdade, purificação e a verdade. Porque nessa purificação, o Senhor vai mostrando as misérias, as pobrezas, as incapacidades, Deus vai mostrando tudo. Ali você vai se encontrando, vai vendo sua fraqueza e vai pedindo para Deus a fortaleza da sua alma. Então o inimigo sabe dessas áreas da sua personalidade difícil. Mas quais são, nas quais nos encontramos fracos ou debilitados? A isto chamamos de opressão. Olha aqui. Ou obsessão. Significa realizar um cerco contra você. O demônio faz um cerco contra você ali e você fica como se fosse hipnotizado. Você fica recebendo os comandos dele. Eu vou dizer daqui a pouco, né, como que se dá os exemplos dessa obsessão. Para você ver se já teve, se você ainda está. E se você se preparar para que um dia se acontecer, você sabe o que é, tá? O que devemos fazer quando nos sentimos oprimidos ou obcecados? Olha aqui a resposta. O que devemos fazer? De fato, podemos dizer que todos nós nos sentimos obcecados de uma maneira ou de outra. O objetivo do diabo é um só. Qual é o objetivo dele em tudo isso? Impedir que façamos a vontade de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele vem na tua vida impedindo de você fazer a vontade de Deus. É esse o objetivo dele. Então, ele poderá agir, por exemplo, em sua timidez. Pessoa que tem, às vezes, medo de ler em público, de falar em público, de se expressar. Isso pode ser
obsessão ou opressão. A timidez, ter medo de falar, né? A timidez. Ou no teu orgulho, ele vem também. Independentemente do fato de você ter um caráter introvertido ou extrovertido. Ele tenta encontrar aquela área fraca em você. Você é uma pessoa que tem medo de se expressar, ali pode ser uma opressão ou obsessão. Poderá ser uma fraqueza natural própria do teu caráter. Ele te ataca exatamente ali, onde tua fraqueza está espiritualmente falando. Devemos combater esta opressão e esse diabo opressor. E aqui todos vocês se tornam, né, ali diante de Deus, né, firmes, porque todos vocês que crê têm o poder de ordenar o diabo a que se retire. Você tem o poder, Deus deu autoridade para dizer para ele: retira-te de mim, Satanás, vai para bem longe de mim, né? Vai para bem longe de mim. Eu não quero você comigo. Você não vai me oprimir. Você não vai me deixar oprimido. E olha o que Rui Marinho vai dizer aqui sobre a opressão, né? Ela pode ser essa opressão interior e exterior. Essa obsessão interna pode se revestir dos mais variados modos. Algumas vezes se manifestará sob forma de uma ideia fixa que absorve todas as energias intelectuais da alma. Ele ataca muitas vezes nas verdades da fé, nas verdades divinas, falando para você que é mentira, que você não acredite nos dogmas, que você não acredite nas aparições de Nossa Senhora, que você não acredite na palavra de Deus. Então, ele pode fazer muito isso. E aí a pessoa vai ficando envolvida, submergida nesse ataque aqui. Então, outras sobre a forma de imagens e representações. Ele pode fazer isso. Tão vivas que deixam a impressão das mais expressivas e inequívocas realidades, uma vez que refere-se aos nossos deveres e obrigações, produzindo uma repugnância quase insuportável. Noutras, manifesta-se pela inclinação e veemente desejo daquilo que é preciso evitar. Eu vou falar aqui, interessante, né? Essa opressão interior quase sempre repercute sobre a vida emocional. Está muito ligado isso aqui, essa opressão, essa obsessão, na parte emocional, nos afetos, nas afeições que a pessoa tem. Então, o inimigo vem muito ali, ó. Em virtude das íntimas relações existentes entre as emoções e as faculdades. A alma, com muito pesar, sente-se invadida por imagens importunas. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui de obsessão. Não, me dá um exemplo de obsessão para ver se eu me enquadro, para ver se eu já tive, ou então se eu estou tendo, né? Então, exemplos de obsessão são imagens obscenas, ele mostra para você, fantasias constantes, vozes interior dando comando para você, o que você tem que fazer, deixar de fazer, o que você tem que acreditar, o que não acreditar, vozes interiores, olha aqui, agitação improvisa de angústia, pela angústia, impulso de antipatia por alguém, odores, um odor forte que você pode sentir, nauseantes, figuras monstruosas. Então, isso aqui são exemplos de uma obsessão ou opressão, tá? Que pode acontecer na sua vida. E vamos lá, olha que interessante, né? A alma, com muito pesar, sente-se invadida por imagens importunas, imagens obscenas, pode aparecer na sua frente. Obsessivas que a induzem a dúvidas, ao ressentimentos, a cólera, a antipatia, ao ódio e ao desespero.
Anota tudo isso daí. É importantíssimo. Você pode ajudar muitas pessoas ao teu redor. E você pode entender isso aqui. Quando não há perigosos ternuras e ao encanto fascinador de voluptuosidade. Então, isso aqui tudo são ações, ataques diabólicas que estamos aí. Ninguém está livre disso aqui. Por mais que você, como eu li lá, por mais que você tenha uma vida de oração, de intimidade com Deus o tempo todo, mas conforme você tenha alguma fraqueza, quem não tem fraqueza? Todos nós temos fraqueza, somos fracos. Então, por isso que nós temos que pedir para Deus a graça de nos fortalecer espiritualmente, tá? Então, eu vou falar aqui uma coisa importantíssima. Olha aqui. No fim, eu vou falar para você o remédio. No final, eu vou falar para você o remédio para combater essa obsessão aqui. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, para que você possa ter o remédio. Porque não é só falar o que é obsessão, mas tem que trazer a solução. Então, no final do vídeo, eu vou trazer o remédio certinho para você e para você ajudar outras pessoas também. Então, fica comigo até o final do vídeo. A obsessão externa extensível costuma ser mais especular e impressionante, contudo, é menos perigosa que a interna, a menos que sejam simultâneas, como quase sempre ocorre. Pode afetar todos os sentidos externos. Olha aqui, há numerosos exemplos na vida dos santos. Vamos ver como que os santos passaram por isso daqui, ó. A visão é afetada pelas mais variadas aparições diabólicas. Você começa a ver muitas coisas. Algumas vezes são deslumbrantes e agradáveis. Casos em que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar a alma e inspirar-lhe sentimentos de vaidade. Olha aqui o que ele faz. Complacência em si mesmo. A pessoa começa a ter aquela complacência, aquela autossatisfação dela mesma, se achando, se vangloriando, né? Tudo aquilo, isso é coisa demoníaca. Claro que você não tem que se colocar para baixo, não é isso. Isso já é outra coisa, tá? Entendam bem. São esses efeitos e outros semelhantes que permitem à alma reconhecer a presença do inimigo. Então, é importante você reconhecer a presença dele, porque ele se esconde. Quando você denuncia as obras dele, as obras das trevas, ele vai embora, ele não fica na luz, ele é das trevas. Então, quando você começa a ter esse conhecimento, você consegue a expulsar, a ver as obras ruins que ele faz. E olha só, sem considerar outros critérios que examinamos ao falarmos sobre discernimento dos espíritos. Outras vezes, Satanás aparece sob formas horríveis e ameaçadoras para amedrontar os servos de Deus e apartá-los do exercício das virtudes, como se lê na vida de Santo Curadasse, de Santa Gema Galgani e muitos outros. Outras, enfim, apresenta-se sobre forma sedutora, ele se apresenta sobre formas sedutoras, cuidado, para arrastá-lo ao mal, como ocorreu com Santo Hilário, Santo Antônio Abade, Santa Catarina de Sena e Santo Afonso Rodrigues. Então, todos esses santos aqui, eles foram alvo, eles enfrentaram essa obsessão, esse ataque do demônio, né? Então, vamos ver o que aconteceu. A audição, olha, é muito importante isso daqui você entender. Ó, a audição é atormentada com intrépidos e ruídos espantosos, tá? Santo Curadasse foi atacado com obscenidade e blasfêmias. Então, na audição, Santo Curadasse ouvia muitas
palavras obscenas, imorais, impuras e blasfêmias contra Deus. Chega a esse ponto, olha só. Santa Margarida de Cortona, ela foi atormentada aqui, essa opressão, esse ataque veio com músicas voluptuosas, músicas feias, para excitar a sensualidade. Olha isso aqui. Esse aqui foi a audição. Agora o olfato. Olha só, o olfato é invadido algumas vezes pelos odores mais suaves. Então ele traz perfumes, talvez do passado, talvez aquele perfume que você se identifica, aqueles cheiros até mesmo de comida que você gosta muito. Enfim, ele pode fazer muita coisa. Olha só, cheiro de perfumes suaves para o quê? Para mexer na sensualidade. Olha cá, olha só. Ou pelas mais intoleráveis pestilência. Há numerosos exemplos na vida dos santos. Olha que importante. Agora, o paladar. O paladar é afetado de forma muito variadas. Às vezes, o demônio trata de excitar sentimentos de gula, produzindo a sensação de manjares. Olha aqui. A sensação de manjares suculentos ou licores deliciosos que a pessoa jamais havia provado. Todavia, o mais frequente é estimular a sensação de um amarguíssimo fel nos alimentos que toma para afastá-lo do sustento necessário, exaurindo suas forças, ou misturando na comida quase repugnante vermes e imundícies de toda a espécie. Ele fez isso com vários santos, Santa Juliana Verônica. Ele fazia isso, ele colocava vermes na comida dela. Ele colocava coisas horríveis na comida dela, né? Ou perigosos. Para engolir é impossível de digerir. Espinhos, agulhas, pedras, fragmentos de vidro. Tudo isso ele fazia com os santos. Ele jogava tudo isso, né, na comida dos santos. Para vocês verem, meus irmãos, que não é brincadeira. Né? Não é brincadeira, a ação diabólica. E isso aqui fica muito escondido, poucas pessoas falam. E ele gosta quando não fala, porque aí ele pode fazer mais. Aí ele pode enganar mais as almas. Então, manda esse vídeo para muitas pessoas. Divulga esse vídeo. Que são forma de desmascarar mesmo as armas dele, né? Os ataques dele. Ele não tem poder na nossa vida. O poder dele está na fraqueza que você tem. Você que dá o poder a ele. É você que permite ele agir na sua vida. Mas se você começar a cercar, começar a conhecer as suas fraquezas, e com humildade apresentar para Deus e pedir a força do Espírito Santo, você vai vencer todos os ataques demoníacos. Todos. Você não precisa ficar com medo do demônio. Não, você tem que ter medo do pecado. O pecado te leva para o inferno. O demônio, ele só tem poder na sua vida se você der para ele. Se você não der, ele não pode fazer nada. É isso que Deus quer, que você seja guerreiro, que você seja valente, que você lute pelo reino dos céus, que você não se deixe cair nas tentações e ciladas dele. Eu vou falar daqui a pouco os remédios que você tem que aplicar em tudo isso. O tato, presente em todo o corpo, olha só o tato, como que ele age. Presente em todo o corpo, sofre de 1000 maneiras a nefasta influência do demônio. Algumas vezes são golpes horríveis, santos sofreram isso, empurrões, quedas. Às vezes tem pessoas que caem do nada, né? Às vezes, nossa, uma quedinha do nada. Bom, tem acidentes, mas também tem algo por detrás. Se de repente ela está fazendo muito a vontade de Deus, se ela está incomodando muito, vai acontecer. Mas não é para você ter medo. Então eu vou deixar de fazer as coisas para Deus.
Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Como consta historicamente nas vidas de Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Santa Gemma Galgani, Santa Gemma Galgani, noutros abraços e carícias voluptuosas, como conta de si mesmo Santo Afonso Rodrigues, noutros, enfim, permitindo Deus para provar e proveito de seus servos, chega a ação diabólica a extremos e torpezas incríveis, sem culpa alguma por parte daquele que a padece. Então, às vezes, Deus permite essas ações, né, do inimigo, até mesmo para a alma, para a pessoa crescer na humildade, na fé, no amor. Então, Deus permitiu isso na vida dos santos. Então, o demônio, meus irmãos, não pode fazer nada se Deus não permitir e se você não deixar. Ele não pode. Não pode mesmo. Não dê esse poder para ele. Não dê esse poder. Então, ele vai encontrar alguma área fraca na tua vida para agir, tá? Então, causas da obsessão diabólica. Quais são essas causas? Primeiro, a permissão de Deus, que com ela quer aperfeiçoar a virtude de uma alma. Então, Deus permite isso. Com que objetivo? Para aperfeiçoar a virtude de uma alma e aumentar seus merecimentos. Olha aqui. Então, Deus permite, como permitiu na vida dos santos, tudo isso aqui para eles serem aperfeiçoados e ter seus merecimentos. Claro que você não vai pedir isso, de jeito nenhum. Não faça essa loucura. Deus permite, porque Deus quer aperfeiçoar as virtudes dessa alma. Deus quer que essa alma cresça em santidade. Nesse sentido, a obsessão equivale a uma prova passiva, tá? É uma prova passiva. Não é ativa, é passiva, quer dizer, é Deus que permite, é Deus que manda, tá? Uma prova passiva ou noite mística da alma. Desde Jó até o cura Darcy, pode-se dizer que não houve santo que não a tenha experimentado alguma vez. Todos os santos experimentaram isso daqui, com maior ou menor intensidade, tá? Então, outra causa diabólica aqui, outra causa da obsessão, a segunda é a inveja e soberba do demônio, que não pode suportar a visão de uma alma que busca verdadeiramente se santificar e glorificar a Deus, com todas as suas forças, arrastando atrás de si um grande número de almas para a perfeição ou salvação. Então, quando ele vê que uma alma está buscando mesmo, se decidiu pela santidade mesmo, ele tem inveja, ele quer tudo, fazer de tudo para a alma não prosseguir em frente, tá? Agora, vamos à parte principal do nosso vídeo, os remédios, né? Qual é o remédio? Né? Qual o remédio? Olha aqui, né? Ele vai dizer que o melhor remédio, anota aí, ó. O melhor remédio contra tais ataques é a oração. Olha aqui. É a oração. Juntamente com a verdadeira humildade de coração. Esse é o remédio, meus irmãos. A oração com a verdadeira humildade de oração. A oração humilde. O desprezo de si mesmo. A confiança em Deus e na proteção de Maria Santíssima, de Nossa Senhora. Quem está junto com Nossa Senhora tem a missão de esmagar as serpentes que se levantam na nossa vida e na tua vida. Une-se a Nossa Senhora, se apega com a Virgem Maria, reza o Santo Terço, reza o Santo Rosário. O uso dos sacramentais, água benta, sal bento, óleo exorcizado, usa a cruz, usa os sacramentais, o uso dos sacramentais e a obediência cega, olha aqui, isso é importantíssimo.
E a obediência cega ao diretor espiritual. Porque o demônio, ele não quer que você revele o que ele está fazendo na tua vida. Porque se ele é revelado, ele é expulso. E o diretor espiritual, com a luz do Espírito Santo, vai expulsar com a graça de Deus. Vai tirar a quem nada se deve ocultar. Não se deve ocultar nada ao diretor espiritual. De tudo o que venha a ocorrer. Tudo. Então, aqui está o remédio. Pega esse remédio e usa. Olha aqui, a oração humilde, verdadeiro, o desprezo de si mesmo, a confiança em Deus e na proteção da Virgem Maria, o uso de sacramentais, a obediência cega ao diretor espiritual. Aqui está. Então, meus irmãos, espero ter ajudado vocês. Fica comigo toda sexta-feira às 18h30, às 18 horas. Você vai ter, eu vou estar fazendo uma sequência desses vídeos para te ajudar. Para te ajudar, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso daqui e que não têm ajuda e não sabem como lidar com essa situação. Então, estou aqui para te ajudar. Estou aqui com a minha missão, que Deus me confiou, e quero te ajudar mesmo. Conta com a minha ajuda e com minhas orações. Também quero falar para vocês de uma novidade que vamos ter, tá aí, uma novidade. Nós vamos estar, com a graça de Deus, preparando para um curso para essa quaresma. Vocês estão vendo aí já no YouTube alguns vídeos, já chamando, já incentivando, já falando. Esse vai ser o primeiro curso que eu vou estar lançando. Conto com a ajuda de vocês, que vocês possam tá vendo esse curso, né? Vale a pena, tá belíssimo, tá riquíssimo, vai ajudar muito você na sua espiritualidade. Fica atento ao canal também, quem me segue pelo Instagram também, quem está na comunidade também. Enfim, fica atento aí que vai ser, tá tendo novidades. E esse curso em breve vai sair com a graça de Deus e você não vai estar imperdível, que você não perca esse curso. Manda, divulga para mais pessoas e vamos juntos rumo ao céu. Chegar lá diante de Deus, esse é o nosso objetivo, estar junto com Deus e crescermos juntos espiritualmente. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora cubra você com o manto sagrado. Fica com Deus.